Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, no Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, uma salvação grandiosa. Nós queremos avisar a todos os irmãos que eu estarei ali em Brasília, mais precisamente em Valparaíso de Goiás, a partir aí do dia 18, 19, e nós estamos à disposição dos irmãos que quiserem nos convidar para estarmos em sua igreja, dando palestras, pregando, ministrando a palavra de Deus, também curas aos irmãos que estão doentes e enfermos. Então você nos convide, nós estaremos aí em sua igreja. Tanto faz ser em Brasília como em qualquer outro lugar do país. Nós sabemos que passagem de Brasília para qualquer outro lugar fica mais barato do que Imperatriz, onde eu moro. Então você nos convide e nós estaremos aí com você. Aproveite então, eu vou ficar ali durante 2 meses, em fevereiro e março. Então tanto os irmãos de Brasília como de outros lugares, se você deseja nos convidar, nós estaremos aí nos meses de fevereiro e de março, então, ali em Brasília. Hoje nós vamos estudar então a lição número 2, uma salvação grandiosa. O textual da lição está aí na Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então aqui é uma pergunta, na verdade, que é feita. E aquele tipo de pergunta que nós sabemos que já espera uma resposta imediata e uma resposta positiva. Então a pergunta é uma pergunta exortativa e aqui vem em forma de instrução para aquele que estava caindo, estava apostatando a sua fé, estava deixando o cristianismo, principalmente para voltar ao judaísmo. E para nós, é claro, vale para qualquer um de nós a advertência aqui. Como nós vamos escapar dos juízos de Deus se aqueles que antes, lá na lei, não escaparam dos juízos de Deus porque desobedeceram a palavra de Deus, foram infiéis com a aliança feita a Deus? E se a antiga aliança era inferior à nova aliança e eles foram sujeitos a essas maldições que estão registradas lá em Deuteronômio 28, tantas maldições, se eles não cumprindo a antiga aliança ficaram sujeitos a essas maldições, pagaram caríssimo pelo seu erro, imagine nós, que nós estamos na nova aliança, que não foi feita essa nova aliança através de sangue de bodes, de ovelhas, mas pelo próprio sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se lá a lei foi dada aí por intermédio dos anjos ao mediador, que é Moisés, e teve o justo castigo para quem não cumpriu, imagine nós que temos aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue por nós, o sangue da nova e eterna aliança, que pregou o Evangelho, e ele mesmo esteve aqui na terra, pregou o Evangelho, ensinou sobre a obediência a Deus. E se nós não obedecermos a esse Jesus, que é Deus mesmo, imagine os castigos, os juízos a que nós estamos destinados se nós cairmos da nossa fé, se nós deixarmos
a comunhão com Jesus, se nós deixarmos o cristianismo. E aqui o autor aos Hebreus ainda chama atenção, não só Jesus pregou, mas também aqueles que ouviram Jesus pregar, depois continuaram trazendo essa mensagem dada por Jesus. E nós vamos ver aqui durante o nosso estudo que Deus confirmou essa mensagem com sinais, prodígios, milagres, maravilhas aí, e os dons do Espírito Santo em demonstração. Tanto houve essa ação do Espírito Santo comprovando a palavra de Deus através de Jesus, como depois com seus seguidores, que é a igreja. E continua Deus comprovando essa palavra. Em Marcos 16, diz o quê? Que eles saíram pregando e Deus confirmava a pregação deles, confirmava a palavra de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, milagres, tanta coisa que aconteceu aí de extraordinário, de maravilhoso. Na antiga aliança, também houveram sinais, prodígios, milagres, maravilhas, também através de Moisés, de Elias, de Eliseu, mas é incomparável a glória da antiga aliança com a nova aliança. A nova aliança veio o próprio Filho de Deus, que deu a vida por nós, e ele também, Deus confirmou o seu ministério com sinais, prodígios e maravilhas, como Pedro pregou no dia lá de Pentecostes. Disse: esse Jesus aprovado entre vós com sinais, prodígios, maravilhas. Veja aí, os milagres que Jesus fez comprovavam que ele era filho de Deus e que aquilo que ele estava falando era de Deus, além de confirmar que ele era o enviado de Deus. Assim também continuam os sinais, prodígios, maravilhas e os milagres, confirmando primeiro, olha, um ministério. Você tem um ministério sem a confirmação de Deus, é muito triste. É preciso que o ministério seja confirmado. Ele te chamou, então ele confirma. Como é que ele confirma? Com sinais, prodígios, maravilhas, os milagres aí acontecem. Você prega o evangelho, mas Deus não confirma o que você está pregando? Que coisa triste. Pois a Bíblia ensina que Deus confirma a sua palavra com sinais, prodígios, maravilhas. Você diz que aí é crente, salvo, que conhece a Deus, mas Deus não está presente com você? Deus não mostra que está presente com você? É muito triste. Você prega um evangelho que não é atrativo, porque os sinais, prodígios e maravilhas são a atração do evangelho. Está aí o livro de Atos dos Apóstolos, cheio de sinais, prodígios e maravilhas aí. Os milagres aconteciam direto, as curas. Então, é o evangelho verdadeiro, legítimo. Se você tirar do evangelho os sinais, prodígios, maravilhas, aí os milagres, o que vai sobrar? Metade do evangelho só. Se você tirar de Atos dos Apóstolos, aí os sinais, prodígios, maravilhas, os milagres aí, o que vai sobrar? Imagine, se era isso a atração do evangelho, isso que atrai as pessoas. Hoje nós estamos querendo mudar o evangelho. Nós estamos querendo aí colocar outras atrações. Nós colocamos aí dança, teatro, nós colocamos aí pregadores que fazem uma palhaçada, colocamos aí dinheiro, para atrair as pessoas. Tanta coisa nós fazemos para atrair as pessoas. Mas aquilo que atrai as pessoas, segundo a palavra de Deus, o que deve ser usado para atrair as pessoas, são sinais, prodígios, e aí os milagres, as maravilhas de Deus. Mas aí como as pessoas ou não nasceram de novo, ou não têm fé, ou as pessoas não querem saber de orar, não querem saber de jejuar, então o que eles fazem? Substituem o verdadeiro evangelho por outro evangelho que não usa a atração verdadeira, que não é confirmado por Deus. Aí ficam pregando aí um falso evangelho. Mas o evangelho bíblico, ele é acompanhado com sinais, prodígios, milagres aí
né, que nós podemos falar milagres ou maravilhas. Então, esse é o legítimo evangelho. Então veja aí a exortação. Se esse evangelho está sendo confirmado por Deus, se a pessoa que está pregando está sendo confirmado por Deus, se esta palavra está tendo a confirmação de Deus desde Jesus até hoje, imagine se você não atentar para esse evangelho. Imagine se você abandonar esse evangelho. Imagine. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Porque não é só ouvir a palavra, ainda houve a confirmação de Deus. Então não tem desculpa de alguém falar, eu não sabia. De alguém falar, não, eu achei que era melhor sair, abandonar, fazer outra coisa, ter outra religião. Não tem desculpa. Não adianta você querer falar mal, perseguir, não adianta. Esse é o legítimo evangelho, está sendo confirmado por Deus. Com sinais, prodígios, maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo em evidência. Desde Jesus até hoje, os dons do Espírito Santo estão aí confirmando. Então, esses sinais, prodígios, maravilhas, confirmaram a antiga aliança e estão confirmando a nova aliança. Vamos ver a verdade prática que diz: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então veja só, a salvação não é dada como alguns ensinam por aí, que Deus escolheu já uma turma aí, né, uma elite que vai ser salva e os outros vão todos ser perdidos, que Deus já escolheu, pronto, acabou. Não é assim que a Bíblia ensina. E se aqui em Hebreus, por exemplo, 6, né, se lá diz que aquele que abandonar a sua fé é muito perigoso, que ele nunca mais seja salvo, porque ele teria que esperar que Jesus fizesse outro sacrifício por ele. Então veja só, se diz aí na Bíblia, é porque está dizendo que é possível perder a salvação. Se aqui está dizendo também, como escaparemos nós se nós abandonarmos? Então é possível abandonar. Moisés disse, risca o meu nome do teu livro se o Senhor não vai conosco. Olha só, porque existe a possibilidade de ser riscado. Então, não vá na conversa dessas religiões, principalmente o calvinismo. Cuidado. Não vá na conversa desse povo, não. É perigoso você perder a salvação. Então você recebeu a salvação ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa salvação pode ser perdida se você não perseverar, não for fiel a Deus, se você não lutar contra o pecado. Então tome cuidado, persevere, lute, vale a pena. Lembre-se, a nova aliança em que nós estamos tem melhores promessas do que a antiga aliança. Então, se é superior, se é melhor, e você está nela, fique firme nela, não caia não. O título da lição, como está escrito na palavra de Deus, é uma grandiosa salvação. Veja só, é grande por quê? Porque é feita através do Filho de Deus. É superior a qualquer outra salvação que os homens possam inventar e dizer que existe. Ela é uma grande salvação, porque foi efetuada através do Filho de Deus que veio à terra, nasceu como homem e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Em João 10:9 está dizendo aí, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta, se você entrar através de mim no reino de Deus, você vai o quê? Entrar para o reino de Deus. E vai sair de onde? Sair do reino de Satanás. Você vai entrar para o reino da luz e vai sair do reino das trevas.
vai sair do reino do pecado, você vai entrar para o reino do perdão, da comunhão com Deus, vai sair do reino do juízo, da condenação. Então você entrará para o reino de Deus e sairá do reino de Satanás. E saiba que no reino de Deus você encontra a verdadeira pastagem, comparando aqui com a ovelha, a comida verdadeira. Você vai encontrar a palavra de Deus. Não existe melhor alimento que esse, a palavra de Deus. Veja que essa salvação trouxe até a vitória sobre o diabo, como está aí em Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E continua aí, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então veja só que até a morte é vencida. Então existe uma salvação e uma libertação, uma vida eterna dada a nós. E nós temos agora Jesus que nos ajuda a vencer as tentações. Quais tentações? As mesmas pelas quais ele passou. Como está em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que diz, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus, aleluia. Então nós vimos aí o capítulo 2 do livro aos Hebreus. Veja bem que é uma coisa maravilhosa que está escrita aí e que não dá para a gente comentar aqui versículo por versículo. Nós teríamos aí no mínimo, né, que gastar mais de 2 horas para comentar assim rapidamente cada versículo. Então nós vamos passar pela lição e a lição vai dar um resumo geral desse capítulo para nós. Então nós estamos falando sobre salvação. Por que é importante a salvação? Porque o homem, se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai ser condenado. Condenado a quê? A viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Veja só. Esse lugar é para quem? É para Satanás e os seus demônios. Não é para nós, não é para um ser humano. Deus não criou, Jesus disse isso, que não criou isso para o ser humano. E só isso aí de Jesus dizer que não foi criado para o ser humano, já mostra que Deus não escolheu ninguém para ir para lá. Veja bem, a salvação é para todos. Como está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí chega ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Então veja só. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, todos. Então a salvação é para todos. Agora, ela foi executada por Jesus Cristo, morrendo por nós na cruz. Depois, ele ressuscitou. Agora, quem não acreditar nisso, quem não se submeter a isso, quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai perder essa salvação que já foi executada para ele. É para todos. Só precisa de uma coisa para entrar, precisa da fé, precisa de acreditar nisso. Então você precisa se submeter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para você entrar para essa salvação, para ser perdoado de todos os seus pecados, começar uma vida nova com Deus. Então a salvação é necessária e é a todos. Então nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho a todos para que todos sejam salvos. Aqueles que estão morrendo sem ouvir o Evangelho vão também perecer. Porque se eles tivessem clamado por Deus, pedido para Deus, Deus teria enviado alguém para pregar para eles. Então veja só, existe a nossa responsabilidade de levar o Evangelho a todos. Por quê? Porque se eles não ouvirem, serão condenados. E se ouvirem e não quiserem, também serão condenados. Mas nós temos a obrigação de levar o Evangelho a todos, para dar uma oportunidade a todos. Embora exista já na sua própria consciência a certeza que existe Deus e ele poderia clamar, mas muitos não conseguem fazer isso, eles precisam de ajuda, precisam ouvir a pregação do Evangelho para serem salvos. Então é preciso que nós façamos essa parte de levar o Evangelho até eles. Então só existe salvação através de Jesus. Tem gente aí viajando lá para Israel, né? E eles chegam lá e eles acham que o judeu é povo de Deus, que é salvo. Não é não, viu? Cuidado com isso. Só é salvo quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não existe outro meio de ser salvo, viu? Cuidado com esse negócio aí. Então eles nem aceitam que Jesus veio. Imagine se converter a ele. Então tome cuidado com isso. Está vendo aí muitas viagens para Israel e as pessoas estão aí como que considerando Israel salvo, povo de Deus. Judaísmo é uma seita. Eles não querem saber de Jesus. Eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não acreditam que o Messias veio. E Paulo diz, ainda que eles sejam como a areia do mar, pode ser milhões e milhões,
mas o remanescente que será salvo. Então o que? Lá no final da grande tribulação, aqueles que restarem do povo judeu, então esse povo, lá no final da grande tribulação, é que Deus vai derramar sobre eles o espírito de súplica, eles vão suplicar, clamar por Deus, pedindo o Messias, e aí Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, e eles ali vão se converter, e Jesus vai governar sobre eles 1000 anos, 1 milênio. Então, veja só, esse remanescente é que será salvo. Olha só. Então não fique por aí achando que os judeus são povo de Deus, que estão salvos. Tome cuidado com isso. Tá? Algum judeu hoje pode aceitar Jesus como seu e Salvador e ser salvo? É evidente. A salvação é para todos. Não importa aí que raça é, que cor é, que condição social tem, aí que condição cultural tem, não importa. É para todos. Então, você pode pregar o evangelho para ele? Pode e deve. Então, ele só será salvo se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso vale para todos. Quero abrir aqui um parêntese e dizer, olha, eu estou usando um tablet, né, com as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, aqui tem a lição do mesmo jeito que tem na revista. Tem muita gente dando desculpa aí, não, vou passar aí o PDF, receber um PDF aí da lição da revista, porque atrasou lá, CPAD entregar a revista. Mas tudo bem, mas você pode adquirir a lição digital. Então você adquire essa lição, você paga aí R$50, vale por 2 anos. Você recebe aí 2 anos de revista no seu tablet, no seu computador, né, no seu celular. Pode usar nos 3 ao mesmo tempo. Então veja só. Ao invés de você comprar então a revista em papel, né, que vai estragar, então você faz o quê? Compra digital. Então você não terá mais a desculpa de precisar ir de PDF, né, de ficar passando aí a revista para os outros de graça, enquanto que a pessoa que escreveu e também a editora que editou precisam receber aí a sua recompensa pelo que fizeram, não é? Quem trabalha merece um salário, é bíblico. Então, quando você começa a passar cópias da revista aí para os outros de graça, e eles não compram a revista, né? E aí o que acontece? Perde a recompensa daquele que trabalhou para ter recompensa. Então, você está prejudicando o pastor José Gonçalves, e está prejudicando a casa publicadora das Assembleias de Deus. Você está fazendo o preço da revista ficar mais caro, porque o que era para ser vendido está sendo passado de graça, e você está desqualificando o pastor José Gonçalves, dizendo que o que ele faz não precisa ser pago, né? O trabalho dele não precisa ser pago, o esforço que ele teve não precisa ser pago. Vamos ver então nessa lição as partes e os tópicos. A primeira parte da lição, uma salvação grandiosa. Tópico 1, testemunhada pelo Senhor. Tópico 2, proclamada pelos que a ouviram. Tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. Na parte 2 nós temos uma salvação necessária. Tópico 1, por intermédio da humanidade do Redentor. Tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Tópico 3, por intermédio da glorificação do Redentor. Na parte 3 nós temos aí uma salvação eficaz. Tópico 1, vitória sobre o diabo. Tópico 2, vitória sobre a morte. Tópico 3, vitória sobre a tentação. Vamos ver então a introdução da lição, que diz: o autor dá início à sessão de Hebreus 2, de 1 a 18, com uma forte exortação. Era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Isso era de suma importância, porque evitava que algum deles viesse a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, aí pararreo, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar.
No pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando o barco no porto seguro, que é Jesus. Então aqui a exortação do autor é quanto àqueles crentes, aqui escrevendo diretamente aos judeus cristãos, dizer para eles que eles estavam considerando as coisas espirituais inferiores às coisas materiais. Eles estavam desejando voltar ao judaísmo, que prometia o quê? Coisas materiais. Qual é a promessa do judaísmo? O reino de Jesus na terra, o milênio. Então eles estavam preferindo isso do que o quê? Do que as bênçãos superiores, que são as espirituais. Eles estavam deixando, então, as melhores promessas, o quê? De vida eterna com Deus, de ser arrebatado e morar na Nova Jerusalém. Morar com Deus para sempre, ter um corpo transformado, glorioso. Estavam trocando isso por uma coisa material e terrena. Então, as promessas, principalmente promessas materiais, e é o que acontece hoje também, as pessoas estão trocando o verdadeiro evangelho pelo evangelho materialista. Tem muita gente aí que está dizendo que é crente, mas o negócio dele é ganhar dinheiro. Ele está mais interessado em bênçãos materiais do que espirituais. Então nós temos que considerar as coisas espirituais superiores. A Bíblia diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima e não das que estão de baixo aqui. Não se grude aqui, não se colhe aqui. Cuidado para não amar demais as coisas materiais em detrimento das espirituais. Isso nos leva também a pensar na supervalorização que está havendo do intelectualismo em detrimento das coisas espirituais. Então as pessoas se concentram a estudar muito a letra, a palavra de Deus, né? E aí vai a lei também incluída, e vai aí a exegese bíblica, mas se concentram tanto nisso que se esquece que precisam orar, que precisam jejuar, e que o crente é usado pelo Espírito Santo em dons do Espírito Santo. E que o Evangelho não é só palavra, ele é acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas. Então tem que haver essa união aí. Então o que acontece? A pessoa vai para um rumo só, esquece que o Evangelho é completo. E daqui a pouco está afastado do verdadeiro Evangelho. Porque não tem intimidade com Deus. Ele tem apenas uma religião. Ele não tem intimidade com Deus, não conhece Deus. Religião não salva ninguém. E não mantém ninguém salvo. Então é preciso que você pratique, né, o cristianismo, ajudando as pessoas, né, amando as pessoas, amando a Deus em primeiro lugar, é claro. Mas também é preciso que você tenha comunhão com esse Deus. O cristianismo é uma comunhão, uma amizade íntima com esse Deus. E não tem jeito de você ter uma amizade íntima com Deus e você não ser canal de Deus para abençoar as pessoas. Então o que existe muito, o que acontece? A pessoa começa a achar que a sua salvação já foi escolhida por Deus, ele está garantido na sua salvação, e ele começa a cair em pecado. Porque não tem como ele perder a salvação mais, então ele pode viver de qualquer maneira. Então ele não considera a importância dessa salvação. Então tome cuidado com isso. A salvação é muito importante e ela foi executada por Jesus morrendo por nós. Nós custamos o sangue de Jesus derramado na cruz. Temos que considerar a salvação muito importante e lutarmos por ela e nos mantermos nela, tomarmos cuidado para não cairmos dela, porque existe essa possibilidade, ela é real biblicamente. Então quando o autor fala aqui do perigo de perder a salvação, então é como se estivesse comparando, né, a salvação como um barco, e o barco tem um rumo certo, o céu, a vida eterna com Deus.
Então o capitão desse barco aí, aqui no caso aqui na alegoria, usado como o cais, né, o porto seguro ali, é Jesus. E esse navio fica atracado ali, amarrado em Jesus. Sem Jesus, o que acontece? O barco fica à deriva, perde o rumo. Não acerta o rumo certo, o alvo certo que é Jesus. Então se perde. Esse desviar é exatamente isso. É a pessoa que se solta de Jesus e começa a andar à deriva, para baixo e para cima, né? Um dia ele está com Deus, outro dia com outro Deus, um dia ele está pensando que está com Deus verdadeiro e vai. Então não pode ser assim. Jesus é que é o nosso guia verdadeiro, único, é o nosso Salvador, ele é o capitão do barco que está indo em direção para o céu. Fique dentro do barco e sempre debaixo da autoridade desse capitão que é Jesus. Vamos então à primeira parte, uma salvação grandiosa. Tópico 1, testemunhada pelo Senhor. Tópico 2, proclamada pelos que a ouviram. E tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. Tópico 1, testemunhada pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, como está no versículo 2, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor então faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima e respeito dos judeus por eles. Se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando os seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior? Então veja só, o autor aos Hebreus, ele junta agora as duas alianças e diz, aqui está, a antiga aliança e a nova aliança. O que é isso? Antigo Testamento, Novo Testamento. Antiga aliança mediada por anjos, ou seja, os anjos entregaram as tábuas da lei a Moisés, né? Apareceram Moisés na sarça ardente e estavam ali sempre ajudando nas coisas necessárias para que a antiga aliança fosse possível. Então trabalharam a favor daquela antiga aliança. Veja bem que o mediador da antiga aliança é Moisés, né? Então os anjos auxiliaram esse ministério de Moisés. Então os anjos, aí indiretamente, eram esses intermediadores junto com Moisés aí. Então os judeus acreditavam assim e diziam, olha, a nossa aliança foi dada por anjos, não foi por qualquer pessoa não. E abaixo de Deus não existe maior do que os anjos. Então eles se orgulhavam disso. Nós temos que seguir a antiga aliança porque foi dada por anjos. Então o autor aos Hebreus, ele pega e faz o quê? Ele faz, olha, a nova aliança foi dada por quem criou os anjos. Quem é maior? É quem criou os anjos ou só os anjos que foram criados? Então, maior é aquele que cria os anjos. Outra coisa, os anjos foram criados por Deus, são criaturas de Deus. Esse, da nova aliança, é filho de Deus. Quem é superior? Filho de Deus, legítimo, que é Deus mesmo, ou aqueles que foram criados por Deus? Olha só, quem é maior? Aquele que se assenta no trono com Deus ou aquele que serve a Deus? Veja só. Quem é maior? Aquele que é adorado ou aquele que presta adoração? Olha só. Então ele faz a comparação e diz, olha, a nova aliança é muito superior, porque ela é feita em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se vocês já consideravam a antiga aliança importante, foi dada por anjos, e se vocês sabem que era castigado quem desobedecia à antiga aliança, é só ver Deuteronômio 28 e ver quantas maldições a pessoa que quebrava a antiga aliança estava sujeito. Tanto
pessoa individualmente, como o povo de Israel. Então, se eles eram castigados porque quebravam a aliança antiga, que era temporária, imagine agora a nova aliança, que é feita em Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus mesmo, em eterna aliança. Jesus disse, é a nova e eterna aliança no meu sangue, o sangue de Jesus, não é de bode de ovelha, é de Jesus. O tabernáculo antigo era construído por homens, feito em figura do que existe no céu. Jesus entrou, não foi nesse tabernáculo, ele ofereceu o sacrifício direto lá a Deus, lá no céu, no tabernáculo verdadeiro. Então veja só, a nova aliança é superior em tudo, e também nas promessas, que são superiores, são espirituais, são eternas. Então ele chama atenção, cuidado, se lá na antiga você sofria um juízo, imagine na nova aliança, que é superior. Cuidado para não deixar essa aliança com Deus. Cuidado para não deixar Jesus. Vamos ver o tópico 2, então, proclamada pelos que a ouviram. Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram, como está aí no versículo 3. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas receberam a palavra por meio dos que a ouviram. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o autor não tem dúvida de que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. De fato, a palavra bebaiô, aqui traduzida como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou, que posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares, deve servir de fundamento da nossa fé. Então veja só que o autor aos Hebreus está dizendo, olha, essa mensagem do Evangelho, pela qual mensagem vocês foram salvos, ela foi anunciada primeiro pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. Então Jesus é que começou a anunciar essa mensagem. E Jesus começou a anunciar a mesma mensagem que antes João Batista começou a anunciar. É arrependei-vos, né? Jesus já começou dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus, então, pregou o Evangelho, e esse Evangelho sendo confirmado por Deus. E depois o que? Veio a igreja, né? Vieram os apóstolos. Quando Jesus morre e ressuscita, os apóstolos vão continuar pregando a mensagem que Jesus pregava. A pregar a mensagem do arrependimento do pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então eles vão pregando essa mensagem. E ela é verdadeira. Então eles ouviram direto de Jesus. Então o autor aos Hebreus ouviu esta mensagem do Evangelho pregada por esses apóstolos e por esses primeiros discípulos aí de Jesus. E ele viu que era o quê? A verdade. As pessoas realmente aceitavam e eram transformadas. Deus também autenticava. Então ele viu, é verdade essa mensagem. Então vocês fiquem atentos a esta salvação, porque realmente ela veio de Deus. Então ela começou a ser pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus mesmo, e continuou sendo pregada agora pelos apóstolos de Jesus Cristo e agora pela igreja, né, de Jesus Cristo, por pessoas representantes de Jesus na terra. Tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente for anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções, distribuições feitas pelo Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo, Hebreus 2,4, expressam bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operados na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. O autor quer chamar a atenção de seu público leitor mais uma vez para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo
por intermédio da distribuição de seus muitos dons. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, pregou, os seus apóstolos e discípulos continuaram pregando e dizendo que quem pregou foi Jesus, e isso era confirmado por todos. Agora, tem mais alguém que vai confirmar essa mensagem e vai autenticar, dizendo: é realmente a mensagem de Deus, é realmente a mensagem de salvação. É o Espírito Santo agora. O Espírito Santo vem confirmando, vem dando o quê? Poder para que aqueles que pregassem o Evangelho fizessem os mesmos sinais, prodígios, maravilhas, né, que Jesus fazia. Mesma coisa, os milagres que Jesus fez. Então, a igreja continua fazendo. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós, a igreja. Então, o Espírito Santo continua testificando: esta palavra é a palavra de Deus. E eu vou mostrar que é a palavra de Deus. Eu vou mostrar de que maneira? Eu vou autenticar, eu vou o quê? Comprovar pelo poder que está em mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Então o poder que está nele vai ser demonstrado, vai ser manifestado. Vai comprovar o quê? Vai comprovar que a palavra que eu estou pregando é a palavra que veio de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro. O que mais? O Espírito Santo vai o quê? Comprovar que eu estou no reino de Deus, que eu pertenço ao reino de Deus, que eu fui escolhido por Deus para pregar esse Evangelho. Olha só, os sinais, os prodígios, maravilhas, comprovam que a palavra de Deus, comprova também o ministério daquele que está pregando, se foi escolhido por Deus ou não. Então, olha só, existe uma escolha eclesiástica, homens escolhem as pessoas, mas existe também o quê? A escolha de Deus. A primeira escolha tem que ser de Deus. Ninguém pode ser colocado no ministério da igreja sem ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus. E como é que nós vamos saber que ele foi chamado, foi escolhido por Deus? Existe o quê? Uma comprovação do Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas. E aí o que nós estamos vendo na igreja hoje? Parece que a comprovação de um ministério passou a ser dinheiro. Então, quem dá dinheiro para a igreja, quem dá um bom dízimo, uma boa oferta, quem arranja uma verba para a igreja, então esse é que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Esse é para ser líder da igreja. Olha só como é que está a situação da igreja hoje. Então, o materialismo está acima da espiritualidade. Então, líderes que estão vendendo as suas almas a Mamon. Veja só. Então, o Deus dessas pessoas é o dinheiro. Cuidado, cuidado, igreja, com o rumo que já vai. Cuidado. Então, tomemos cuidado. Deus existe, o Espírito Santo mora em nós. E ele confirma o ministério, confirma a palavra que está sendo pregada, com sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo diz assim: olha, meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Pedro pregando disse: olha, esse Jesus que eu estou pregando aqui, ele foi autenticado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Parte 2 agora, uma salvação necessária. Tópico 1, por intermédio da humanização do Redentor. Tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Tópico 3, por intermédio da glorificação do Redentor. Tópico 1, então, por intermédio da humanização do Redentor. Na seção dos versículos 5 a 9, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo do seu argumento. Salmos 8, 4 a 6. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo, em vez do texto massorético, que traz a palavra Deus.
Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco à raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Vamos ler para você então o Salmos 8, para você entender melhor. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Olha só. Então, o autor aos Hebreus, ele usa o Salmo 8, que não era considerado um salmo messiânico pelos judeus. Ou seja, eles não achavam que isso se referia ao Salvador. Mas o autor aos Hebreus aplica esse salmo exatamente sobre o Messias. Ele diz então que o cumprimento desse salmo está em Jesus Cristo. E ele vai dizer agora que esse salmo fala de um homem perfeito. Qual o homem perfeito? Não existe outro homem mais perfeito do que Jesus. Então, quando ele se faz homem, então ele é a perfeição humana. Não se refere a Adão, porque Adão era um homem mortal e também pecou. Então se refere a Jesus porque se fez homem, mas nunca pecou. Então um homem perfeito, obediente em tudo a Deus. Então aqui vai dizer o quê? Que este homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Era necessário que em tudo ele se tornasse como os homens, para que pegasse o pecado de todos sobre ele e morresse na cruz no lugar de todos. Acontece que esse homem nunca deixou de ser Deus. Olha só. Então, por causa da paixão, da morte, por causa dessa crucificação, ele se fez homem menor do que os anjos, porque os anjos não morrem. Então ele se fez aí como homem capaz de morrer. Por isso, pouco menor do que os anjos. Então, o que? Na sua humanidade, como homem. Então, aí o segredo está aí, interessante. Porque ali estava Deus. Então, Deus é o Criador dos anjos. Agora, então, na parte humana, ele se tornou menor do que os anjos, para poder morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Então, veja só. Porque se ele não se tornasse menor do que os anjos, sujeito à morte, como é que ele ia morrer por nós? Se ele não se tornasse menor do que os anjos, capaz de morrer. Então, ele se tornou homem, semelhante aos homens em tudo, até na morte. Então, Jesus como homem. Não se esqueça de que Jesus nunca deixou de ser Deus. Então, na sua humanização, ele se torna menor do que os anjos. E o Salmo aí, exatamente 8, versículo 4, diz, homem mortal. Por isso é que ele é menor do que os anjos, porque ele se torna mortal, capaz de morrer. Mas diz que de honra e de glória o coroaste, ou seja, quando Jesus executa a sua obra na terra, morrendo por nós, que ele ressuscita, ele vai ao céu, ele agora vai se assentar à direita do Pai. Então ele é Deus mesmo, ele é coroado agora, ou seja, ele agora é reconhecido como Deus. Veja bem, e ele diz, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha só. Então ali existe um homem, corpo de um homem, ressuscitado, né, glorificado, assentado à direita de Deus, e todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Ele é Deus mesmo. Então, primeiro, a salvação é necessária por intermédio da humanização do Redentor. Então, ele se fez homem. Em segundo lugar, agora, então, tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Então, para o judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como, então, assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrer em uma cruz? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo.
Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que as palavras pouco e pouco tempo, Hebreus 2, 7, 9, podem denotar posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Todavia, foi por meio deste mesmo sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. O que quer dizer isso aqui então? Quer dizer o seguinte, que por causa da salvação dos homens, só tinha uma maneira de Jesus salvar os homens. Ele deveria morrer no lugar dos homens, levando os seus pecados, os pecados de todos sobre ele. Jesus nunca pecou, mas ele pegou o pecado de todos os homens sobre ele. Então ele morreu a nossa morte, em nosso lugar. Então ele não poderia morrer porque ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Mas então ele pega o pecado de todos sobre ele e agora ele vai morrer a nossa morte, em nosso lugar. Então, por esse período de tempo que ele nasce na terra como homem e vive como homem, morre na cruz, então por esse período, então ele é menor do que os anjos na sua humanização, então como homem. E é só por esse período também. Depois o que acontece? Ele ressuscita e agora ele não é menor do que os anjos, nem na sua humanização e nem como Deus. Por quê? Porque agora está num corpo glorioso, vida eterna, não morre mais, tendo efetuado a salvação dos homens. E aqui o autor aos Hebreus diz que em tudo foi colocado debaixo dos seus pés. E aqui inclui o quê? Os anjos. Então tudo está sujeito a ele, ele que domina sobre tudo. No tópico 3 nós vamos dizer, olha, nós já vimos uma salvação necessária por intermédio da organização do Redentor, foi preciso Jesus fazer homem. Depois vimos uma salvação necessária então por meio do sofrimento do Redentor, então foi preciso, além de ser homem, Jesus pegou os pecados e morreu na cruz no nosso lugar. Em terceiro lugar agora, uma salvação necessária por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, como está em Hebreus 2,9. Para os crentes que viam no sofrimento algo incomparável no conviver cristão, e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. O que o autor aos Hebreus está explicando? Ele está dizendo, olha, Jesus não sofreu para ser glorificado, ou seja, ele não fez uma coisa para merecer outra. Agora, ele foi glorificado por causa da obra que fez. E nessa obra que ele fez, foi preciso sofrer. Então o crente, ele vai receber um corpo glorioso. Agora, não é através do seu sofrimento que ele vai receber isso. Porque não é pelas obras que nós somos salvos. Agora, o crente que sofre perseguições, é maltratado, perseguido, para pregar o Evangelho, faz a obra de Deus, vai sofrer muito aqui para pregar esse Evangelho, se é realmente um crente do jeito que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, Paulo diz assim, aqueles que querem viver piamente vão sofrer perseguição, inclusive os próprios irmãos. Então se você quer ser crente mesmo, você vai sofrer. Agora, não é porque você sofreu que você vai receber o prêmio, mas você com certeza vai receber o prêmio, vai receber o seu galardão no tribunal de Cristo, por causa dessa obra que você fez e você sofreu por causa dela. Então, diante disso que o autor dos Hebreus está dizendo para eles, eles agora vão se sentir mais confortados. Nós estamos sofrendo, mas vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena sofrer por essa tão grande salvação executada por Jesus em nosso lugar. E, como está em 1 Coríntios 15, sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que você tem o quê? Um galardão preparado lá no tribunal de Cristo, você vai receber uma recompensa pelo que você passou aqui para pregar o Evangelho, pelo resultado da obra que você fez para Deus, aí as almas que você ganhou para o Senhor.
Na parte 3 nós temos aí uma salvação eficaz. Tópico 1, vitória sobre o diabo. Tópico 2, vitória sobre a morte. Tópico 3, vitória sobre a tentação. Então vamos ver aí a eficácia da salvação. Como ela se tornou eficaz, como ela teve um resultado bom. Primeiro, então, ela teve a vitória sobre o diabo. Então, tópico 1, vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Como está em Hebreus 2,14. Né? O autor usa o verbo grego, katargeu, para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória, como está em Colossenses 2,15. Então, Hebreus 2,14 diz, olha, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando Jesus passa pela morte, e ele é, como está em 1 Timóteo dizendo aí, foi justificado em espírito, né? Foi declarado justo, santo. Então ele vence a morte, ele ressuscita, porque ele nunca pecou. Então, através da sua morte, ele vence o poder da morte que estava na mão de Satanás. Ele vence a morte, vence Satanás, vence o poder de Satanás sobre a morte. E agora nós vamos ver em Colossenses capítulo 2, que diz aí no versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Que figura é essa aqui? A figura do exército, né? Que o exército romano entrava pelas ruas, né? Carregando assim os seus escravos, aqueles que foram vencidos, né? Pegava ali o príncipe, o rei, né? A corte real do país que ele tinha vencido, né, e os expunha publicamente, até seminus, para o meio da rua, envergonhados. Então aqui está essa figura que existe aqui. Jesus está o quê? Envergonhando todo o reino de Satanás, dizendo, eu venci o pecado, olha, vivi aqui na terra, nunca pequei, nunca Satanás e seus demônios me convenceram do pecado. Olha, eu vivi na terra, morri, todos que morreram antes de mim, pronto, ficaram lá, não saíram não tinha jeito de sair, o corpo ficou lá. Eu não, eu ressuscitei, aqui estou com o meu corpo ressuscitado, transformado, glorificado para sempre, não morro mais. Então venci a morte, então está derrotado o reino de Satanás. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Então o tópico 2 aí fala exatamente disso, uma salvação é eficaz, por quê? Porque também tem a vitória sobre a morte. Então o tópico 2, vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo, como está em Hebreus 2,15. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que o recebem como Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre eles. Parece então que não aconteceu nada, porque as pessoas continuam morrendo, sendo sepultadas, né? O corpo vai para debaixo da terra. Acontece que depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que acontece? Esses que morreram vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Seus corpos vão ser transformados. Olha, então houve o quê? Uma vitória sobre essa morte. As pessoas tinham medo de morrer. Os cristãos também tinham medo de morrer. Será que nós vamos perder a salvação? Jesus não veio, não houve o arrebatamento, então nós vamos perder a salvação. Ficavam com medo da morte e de perder a salvação quando morresse. Então o que aconteceu agora? Jesus venceu a morte. Então todos que morreram em Cristo, que são salvos, no dia do arrebatamento, seus corpos vão ser glorificados, vão aparecer aí, corpos glorificados, vão ressuscitar, vão estar para sempre com o Senhor, porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. É o primeiro da igreja a ressuscitar, demonstrando que todos aqueles que forem da igreja serão ressuscitados.
No tópico 3 tem vitória sobre a tentação, então. É uma salvação eficaz porque tem a vitória sobre a tentação. Então, tópico 3, vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, como está em Hebreus 2,17. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores. Nós vamos estudar sobre isso aí. Em Hebreus 3:1, 4:14-16, 5:1-10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 14 até 19, depois versículos 26 até 28. Vamos ver também no capítulo 8, versículo 1 a versículo 6, também no capítulo 9, versículo 11 a 28, também no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 39. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudá-los. Então aqui vai falar sobre a vitória sobre a tentação. Então Jesus, como ele se faz homem, então ele recebe as mesmas tentações que os homens recebem. E como é que Satanás tenta as pessoas? Como é que os demônios vêm tentando? Então, de 3 maneiras, né? Que está aí em 1 de João registrado, né? Aí o que é? Concupiscências, desejos, ambições. Então, da carne, né? Dos olhos e soberba da vida. As 3 tentações. Jesus foi tentado dessa maneira lá no deserto, quando ele estava ali 40 dias jejuando. Pode ver lá. Então, olha, né? O olho ali, a tentação que vem, o que? A concupiscência, o desejo dos olhos, né? Depois o que? Experimenta, né? Então vem aí a outra concupiscência, né? O desejo de experimentar, de comer, de ter as coisas. Depois vem o que? Vem a soberba, né? Aí é o desejo de ser maior do que todos, de riquezas e tudo mais. Então são as 3 tentações que os homens são aí sujeitos a sofrer por parte dos demônios enviados por Satanás. Então os homens todos são tentados com isso aí. E Jesus foi tentado, mas venceu a tentação. Então, aqui o autor dos Hebreus está dizendo, olha, nós temos um sumo sacerdote, ou seja, um representante que esteve na terra como homem, viveu como nós, no corpo humano, e ele venceu todas as tentações. Então, se nós temos o mesmo Espírito Santo que estava nele e ele conseguiu vencer, então nós também podemos vencer as tentações. Nós temos o mesmo Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda. Então, nós somos filhos de Deus. Nós vamos vencer, então. Vocês podem vencer todas as tentações. Então, falou de vencer o sofrimento, que valia a pena, e agora fala de vencer os pecados, né? As tentações que viriam. Então eles podem vencer, porque tem a ajuda do Espírito Santo. E sabendo que todo o tempo Jesus está conosco, através desse Espírito Santo que está em nós. Ele então nos ajuda a vencer o pecado. Vamos à conclusão então que diz, por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos de fato são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, ou seja, os crentes. Por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Veja que Jesus, ao se tornar homem, ele se torna o quê? O sacerdote aí, porque está representando, né, Deus e representando os homens. Ele, ao mesmo tempo, está representando os dois. Ele leva, então, esse homem para Deus. O sacerdote fazia o quê? Oferecia sacrifício em favor do povo para que eles fossem perdoados. Jesus faz o quê? Ele morre na cruz em nosso lugar para que nós possamos ser perdoados. Possamos ser o quê? Salvos. Então ele traz a salvação. Então ele é o nosso sumo sacerdote, que oferece um sacrifício dele mesmo por nós. E é superior, porque ele não entra aqui num tabernáculo feito por mãos humanas, mas entra no céu direto, na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo, oferecendo seu próprio sangue
em resgate de todos nós, né? É o nosso Redentor, é o nosso Remidor também. Glória a Deus. Então nós vimos que os anjos realmente são seres espirituais, né? Que abaixo de Deus, né? Do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, abaixo de Deus, eles são os mais importantes seres que existem aí. Mas a salvação não foi executada por causa deles. A salvação foi executada por Jesus Cristo a nosso favor, a favor dos homens. Então, se eles têm essa tamanha importância, lembre-se que eles não são filhos como nós. Eles não têm dentro deles o Espírito Santo como nós. Jesus não morreu por eles, morreu por nós. Então, nós cristãos, você vai descobrir isso, que a partir do momento que você for aí arrebatado, você passa a ser superior aos anjos. Você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O que falta para nós é o quê? A transformação do nosso corpo. Para nós sermos o quê? Eternos, né? Nunca mais morrer e termos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Morarmos para sempre com Deus. Olha aí, vamos ser superiores aos anjos. Tenha certeza disso. Glória a Deus por isso. E é por isso mesmo que os anjos são ministros que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então veja só que gloriosa obra, a obra de Deus em nosso favor. Então nós vamos encerrar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber esta salvação maravilhosa, receber esse Espírito Santo, Deus mesmo morando dentro de você, se você deseja um dia ser arrebatado, estar para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa, então você pode fazê-lo agora. Vamos orar juntos agora. Se você está doente, está enfermo, receba a sua cura agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ah, Senhor, que maravilhosa, grandiosa a Tua salvação. Salvação executada por Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Salvação que nos trouxe, Senhor, libertação, que nos trouxe uma nova vida, uma nova realidade, que nos trouxe, Senhor, o Seu amor maravilhoso. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas. Oh, mistério, revela a eles, Senhor, o Teu mistério, a Tua salvação poderosa, maravilhosa, grandiosa. Revela a eles agora, Senhor, faz maravilhas na vida deles. Concede a eles agora o Espírito Santo. Pai, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus eu ministro agora cura, libertação, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal agora, solta, em nome de Jesus. Recebam agora a cura, recebam o Teu milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Lembrando a você que nós vamos estar agora nos próximos 2 meses em Brasília, e nós estamos à disposição das igrejas aí de Brasília, né? E em redor de Brasília, Anápolis, Goiânia, Lusiânia, tantos lugares aí, e também para outros lugares do Brasil, porque a passagem vai ficar bem mais barata de ida e volta para mim poder estar aí na sua igreja. Então, entre em contato conosco, nós teremos imenso prazer em servir a você e a sua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus.